evolução na medicina, a gente não percebe. Só depois que a gente olha para trás e vê, poxa, olha como mudou, né? Vou te dar exemplo de vários aspectos que a gente viveu, por exemplo, HIV. No início que eu estava na faculdade, né, 2001, 2002, era muita gente morrendo. Hoje em dia, a expectativa de vida de quem tem HIV é parecida, ou quase igual, né? Não reduz o tempo de vida de quem tem HIV, que trata, que acompanha, né? Claro que tem uma série de dificuldades, tem que tomar remédio e tal, mas assim, hoje em dia a gente já conseguiu controlar. O câncer está acontecendo parecido. Eu vou explicar para vocês por que isso está acontecendo e que cuidado você tem que ter. Né? Primeiro aspecto é quando a gente olha o mundo como inteiro, a gente percebe essa mudança de causa de morte e a incidência de câncer. O OMS lançou recente falando que são 20 milhões de novos casos de câncer todos os anos, né? 10 milhões de mortes por câncer, né? Ou seja, a gente tem muita gente descobrindo câncer e muita gente vivendo por muito tempo. Tem alguns aspectos que são próprios do tumor. Então eu digo para o paciente que é quando você fala assim, descobrir um câncer. Antigamente era desespero, tá morrendo, né? A família já se preparava. Hoje em dia não. Hoje em dia você faz algumas perguntas. Que tipo de câncer é? Por quê? Muitos cânceres são curáveis. Você consegue descobrir, você consegue tratar câncer de mama. É a grande realidade, a maioria você trata e você consegue curar. Câncer de pele, você descobre precoce, você consegue tratar e curar, a grande maioria deles. Próstata também, você consegue ou curar, ou o paciente viver muitos anos ainda com ele sem grandes problemas, né? Descobrimos de forma precoce, né? Então, assim, pulmão também, então a realidade dessa mudou, né? E aí o que que acontece, né? Uma grande parte das pessoas recebe um diagnóstico de câncer, são populações às vezes da terceira idade, mais de 70 anos de idade, 80 anos de idade, e ela ainda tem aquela memória que o diagnóstico de câncer é igual à morte. E isso causa muito sofrimento. No meu dia a dia do consultório, eu tenho paciente com 5, 10 anos com câncer metastático alguns deles, e vivendo bem. E a maioria, eu noto a mesma coisa, eles falam assim, Júlio, primeira vez que eu tive o diagnóstico, o baque foi muito forte, né? Minha sensação era de comprar o caixão, ver onde era enterrar, preparar a família. Depois o tempo foi passando, minha vida foi voltando ao normal. E eu sei que eu tenho essa doença, eu continuo com câncer. Esses que têm metástase, infelizmente, a grande maioria deles não vai ter cura, mas eu estou vivendo. Então, o aspecto de aprender a viver com algumas doenças, e com doenças que às vezes não têm cura, tem sido a realidade do dia a dia do consultório de todo médico que lida com doença oncológica. Então, eu costumo dizer, eu tenho muito vídeo até falando isso aqui, nessa frase que eu falo com meus pacientes, eu falo assim, ninguém sabe quando vai morrer. Você descobriu um câncer, esse câncer às vezes não tem cura, né? A gente tem que ser honesto, tem que ser sincero, e dizer hoje na medicina a gente não consegue curar, mas a gente não sabe qual é a sua expectativa de vida. Eu falo para o paciente, qual é a minha expectativa de vida? Quantos anos mais de vida eu tenho? Você não sabe também. Obviamente que o fato de você descobrir um câncer que não tem cura, há uma chance grande, sou sincero em falar disso, paciente, de encurtar a sua vida. Mas encurtar em quanto? Então imagine um paciente como esses meus que eu citei. Não são poucos que vivem 5, 10 anos de vida. Quantas coisas eles viram, neto crescer, neto casar, né? Vira e mexe vem um paciente, Júlio, vou viajar, vou para fora do país, posso ir com esse câncer? Então assim, essa é uma nova realidade. Então eu digo para todo paciente, você recebeu o diagnóstico, você está acompanhando aqui o vídeo no meu canal, pesquisando sobre esse tema, né? Saiba que câncer ser igual a um atestado de óbito mudou. Câncer metastático também que você está morrendo, esqueça. Pensa o seguinte, eu tenho um câncer, vou ter meu lado emocional, que aí você vai precisar de ajuda, apoio familiar, psicólogo eu recomendo para todos os meus pacientes, e tem um lado racional. O lado racional você tem que pensar o seguinte, o que é que o Júlio está me dizendo? Do ponto de vista de tratamento médico, vivemos uma revolução e mudou. Não dá para garantir, maioria dos tipos de câncer, especial os que já estão mais avançados, cura. Mas a gente hoje consegue melhorar muito a expectativa de vida, melhorar muito a qualidade de vida e não receba isso como diagnóstico se você está morrendo no curto prazo. Continue seus planejamentos de vida, você vai ter que fazer alguns ajustes, que vai ter o tratamento no meio, às vezes isso dá mal-estar, às vezes você vai ter alguns tipos de limitação, mas não pare de viver por causa disso, tá bom? Espero ter ajudado. Essa fala minha é do dia a dia do meu consultório, porque muita gente abalada, muita gente recebe aquilo como uma certeza de morte para a vida, fica anos às vezes sofrendo, deprimida. Às vezes a depressão causa mais problema para o paciente do que a própria doença. Então eu gosto de explicar desse jeito para a pessoa não parar de organizar a vida dela, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.